A gente vai agora ver algumas regrinhas para a gente utilizar. Isso aqui é uma sala de aula igual, não é uma reunião de família, que todo mundo conversa ao mesmo tempo, faz aquela bagunça, né? A gente está estudando. Então, eu vou começar combinados para as aulas remotas online, tudo bem? Bom, tudo bem com vocês? Estou com muita saudade. Sabemos que no momento atual tivemos que mudar a maneira de nos encontrar para nossas aulas, né? Mas saiba que nossa rotina diária será recheada de novas descobertas e muito aprendizado. Para que tudo aconteça da melhor maneira, a gente vai fazer aí algumas regrinhas. Por hora, as nossas aulas vão acontecer de duas maneiras. Videoaula, que é aquelas videozinhos do YouTube que a Pro está gravando, e essas aulas ao vivo, que também pode ser chamadas de aulas online. Esse momento vai acontecer com vocês e com seus colegas todos juntos, tá? Essa aula é ao vivo e ela está sendo gravada, tá? Então, a nossa aula está sendo gravada. Ah, meu amigo não conseguiu entrar porque não teve tempo, não deu certo. Fique tranquilo. Depois a Pro vai fazer uma pequena edição e vai disponibilizar a aula para vocês. Então, todo mundo vai poder assistir. Essas aulas serão sempre marcadas com antecedência. Então, lá no mural do Classroom, eu vou ficar mostrando para vocês. A nossa próxima aula vai acontecer na sexta-feira, que vai ser uma de ciências, tá ok? No Classroom eu vou deixar todas essas informações. Se surgirem dúvidas fora do horário da aula ao vivo, você, e aí o seu pai e sua mãe podem te ajudar, vão enviar o recado lá no Classroom, tá? Toda vez que você tiver alguma dúvida, é pelo Classroom. Sabe aquele e-mail antigo que a gente estava usando antes das férias? Então, por ali agora eu não olho tanto lá, então eu não estou mais olhando lá. É pelo Classroom, ou no mural, ou naquela parte particular que você consegue falar comigo lá na atividade. Durante a aula online, a gente tem que entrar sempre no horário estabelecido, deixar organizado todo o seu material, tá? Para aula, para disciplina. No início da aula, todos os microfones têm que estar desligados. Quando surgir dúvida a respeito da explicação durante a aula, você deve ativar o seu microfone, se necessário, e aí você espera a sua vez. Tá? Então, se surgiu dúvida, você ativa o microfone, que eu sei que você quer falar comigo. A aula será gravada e disponibilizada no Classroom. Caso você não participar, poderá assistir posteriormente. Para que a nossa aula seja proveitosa, é fundamental que os combinados sejam seguidos. Bom, com o nosso material de estudo, o que a gente tem que fazer? Capricho fundamental durante a realização de todas as tarefas. Escreva de maneira legível. Alguns trabalhos que me foram entregues antes das férias, eu não consegui corrigir, porque a letra e o tipo de lápis ou era muito claro, ou a letra não estava bem feita, bem desenhada, eu não consegui fazer a correção, ver tudo que estava lá. Ficou muito borrado. Então, tem que tomar cuidado com a letra. E a partir de agora, você vai me mandar tudo pelo Classroom, tá? No caderno ângulo, respeite os espaços para registro das respostas e não esquece de colocar as datas, principalmente na hora da gente fazer correção. Quando necessário, use o seu caderno para realizar a atividade. Toda vez que for para usar o caderno, não esquece de frescurite, data de hoje, coloca o nome do conteúdo. Situação, problema, divisão, arredondamento, valor relativo. Você vai ter que coloca primeiro o título da matéria e aí você copia com o enunciado, tá bom? E também você vai colocar o título lá, escrever aula remota. Durante a execução das suas lições, você poderá retomar o vídeo quantas vezes for necessário. Então, tá com dúvida? Volta lá no vídeo da prova. Realizar diariamente as tarefas, evitando o acúmulo, tá certo? Esses são os combinados da nossa aula. Agora, a gente lá na página 210, nós vamos começar a nossa correção. Então, pega lápis, borracha e uma caneta colorida que vai colocando certinho. Pro, tem que colocar certinho? Tem. Se tiver errado, apaga, refaz.
eu não consegui seguir você, fica tranquilo. Eu vou disponibilizar depois todos os slides para você rever se você tiver perdido alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a apresentação. Primeiro exercício da página 210. Observe o quadro a seguir, registrando os números que aparecem no texto. Verifique que na classe dos milhões e bilhões são mantidas as ordens das unidades das dezenas seguidas de milhão e bilhão. Bom, só uma retomada. A gente viu na última aula, na aula de segunda-feira, que existe a classe dos milhões e bilhões, então a gente já trabalhava com a classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões. Na verdade, o mais novo é a classe do bilhão, certo? Mas aí é só acrescentar. As meninas, lembra das meninas? Unidade, dezena, centena, estão sempre morando nas mesmas casas, unidade, dezena e centena. Elas são as ordens, cada 3 ordens eu tenho uma classe. E aí eu tinha vários números lá que veio do texto do africano lá, eles tiraram os números, certo? E aí a primeira questão, quantas classes e ordens tem esse número? É o primeiro número que a gente vai fazer. Olha lá, esse número tem 4 classes e 10 ordens. Escreva a leitura desse número. 1 bilhão e 111 milhões. Veja se milhões, 11 está certo, bilhão está certo, se está com acento do tio, que não é acento, né? Vamos passar para o próximo. Exercício 2, na página 211. A Nigéria, o país mais populoso da África, tem cerca de 170 milhões de habitantes. Então, a gente vai agora analisar o número 170 milhões. Aí ela pergunta de novo, quantas classes e ordens tem esse número? Esse número tem 3 classes e 9 ordens. Beleza? Tá. Escreva a leitura desse número. 170 milhões. Se tiver certo, coloca certinho. Se tiver errado, apaga e refaz. Veja os erros de português. Não é necessário tirar foto e me mandar a correção, tá bom? É só você fazer aí com responsabilidade. A partir do ano, esse é o exercício 3. A partir do ano de 1500, 4 milhões de homens, mulheres e crianças africanas foram trazidas à força para o Brasil. E aí tem um número lá no quadro da página 210. Esse número tem todas as classes completas? Sim ou não? A classe do milhão está incompleta. Por que ela está incompleta? Porque ela só tem a unidade de milhão. Não tem nem a centena, não tem nem a dezena. Escreva esse número com todas as suas ordens. Quando eu peço para escrever os números com todas as suas ordens, ele quer que escreve com todos os numerozinhos, tá? Com todos os zeros, com tudo certinho. Essa é a ideia do exercício que fala, escreva esse número com todas as suas ordens. Exercício 4. Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, pela primeira vez desde o primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, a população negra ultrapassou a dos brancos. O número de brasileiros que se autodeclaravam negros, pretos ou pardos era 96.795.294 pessoas, né? E segundo projeções do mesmo IBGE, até 2042, o Brasil terá aproximadamente 228 milhões e 400 mil habitantes. Desse total, 115 milhões e 700 mil serão negros. Então, o que você vai precisar colocar? Estes números na tabela. Escreva os números que aparecem em negrito no quadro de ordens. E vai ficar assim o seu quadro de ordem. Cada número no seu quadrado. Letra B. Escreva com palavras. Esse exercício ele vai aparecer sempre de 2 formas. Ou vai estar escrito escreva com palavras ou escreva por extenso. Eu uso mais por escreva por extenso numa atividade, numa prova. Agora, a apostila geralmente coloca o título assim, escreva com palavras os números do quadro acima. Então, 228 milhões e 400 mil,
115 milhões e 700 mil, 96 milhões, 795 mil, 294. Olha direitinho. Exercício 5, lá na página 212. Segundo o IBGE, em 2013, os negros, pretos e pardos autodeclarados no Brasil eram 101.923.585 habitantes. Quantas classes e quantas ordens tem esse número? Lembrando, ordem é a quantidade de menininhas, classe são as famílias, tá bom? Então, olha lá, esse número possui 3 classes e 9 ordens. Letra B. Qual o nome da primeira classe? Classe das unidades. É a família mais pequenininha lá, menorzinha a família lá que vai. Qual o nome da segunda classe? Classe dos milhares. Qual o nome da terceira classe? Classe dos milhões. Não esquece, cuidado, classe com 2 S, letra maiúscula no início de frase, pelo amor de Deus. Põe certinho. Olha lá. Segundo o IBGE, em 2013, os negros, pretos, pardos, autodeclarados no Brasil eram 101.923.585 habitantes. Escreva o valor de cada algarismo destacado em negrito. Esse, vocês assistiram lá e viram lá o João Frango e o Raivinha? Tá. Essa é o João Frango. Tá de boa aí, bro. Dependendo do lugar que ele está, é o valor que ele tem, tá? Então, vamos lá? Então, olha lá como ficou. Então, no primeiro, como era o número 1 que tinha lá, então ficou 100 milhões. Ah, no segundo eu tinha que colocar um monte de zerinho? Não, você não precisava, bastava colocar um zero só, já resolve. Porque um monte de zero não vai fazer diferença nenhuma, tá? Na terceira balinha, quanto deu? 1 milhão. Depois, 900 mil, 20 mil, 3 mil, 500, 80 e o 5. Essa aí é a lição do João Frango. Cada um chama-se valor relativo. Dependendo da posição que o número está, ele tem o seu valor. É a lição do João Frango. Mas se colocou, Oscar, se você colocou o monte de zero, todos os zeros necessários lá do exercício 2, não é problema não, tá? Exercício 6. Compõe os números. Então, a gente tinha que ler o que estava escrito e transformar em número. 3 centenas de milhar, 2 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 5 centenas, 7 dezenas e 3 unidades. O número é 329.573. Letra B. 2 dezenas de milhão, 3 centenas e 5 dezenas. O número é 20.350. Letra C. 6 unidades de milhão e 4 unidades. Olha lá, 6 milhões e 4. Dá uma olhada aí, vê se não tem nada de errado. Letra D. 3 dezenas de milhão, 3 unidades de milhão, 4 centenas de milhar, 2 unidades de milhar, 5 dezenas e 9 unidades. Vamos lá, o próximo, olha lá. O João está me perguntando aqui sobre o valor relativo. Bom, o valor relativo é o número, ele vai ter o valor dependendo da ordem que ele está. Qualquer número, se ele tiver, vamos fazer o exemplo do 3. Se o 3 estiver na unidade, ele vale 3. Se o 3 estiver na dezena, ele passa a valer 30. Se o 3 estiver na centena, ele passa a valer 300. Espera que eu vou beber água, porque eu já falei bastante, né? Se ele estiver na unidade de milhar, 3.000. Então, valor relativo, o número passa a ter o valor dependendo da posição que ele está. Nicole, fica tranquila que depois eu vou disponibilizar todos os slides no Classroom, tá? Eu vou postar lá no Classroom para todo mundo, aí você vai poder repassar tudo de novo, tá ok? Fica tranquilo. Nós vamos continuar aqui. Opa, é o último exercício da 212, né? É o exercício 6. Compõe os números. Então, você ia juntar, somar os números que estavam lá e escrever aí do lado os números, tá bom? Então, 4 milhões mais 200 mil, mais 70 mil, mais 6 mil, mais 3, vai dar 4.276.003. Tá, F, continuação, né?
3 vezes 1 milhão, mais 4 vezes 100 mil, mais 5 vezes 1.000, mais 2 vezes 10, mais 6. Deu 3.405.026. Se tiver errado, apaga, refaz. Se tiver certo, é só colocar certinho. O último número, 6.700.000 mais 50 mais 8. Página 213, é a atividade 2. Então, ela fala da herança africana e tal, e que em 2014 estimava-se que lá na Bahia se tinha 15.126.371 habitantes, né? Então a gente vai trabalhar com esse número, 15.126.371. Decompor o que é? Separar os números em partes lá, né? Nas ordens. Esse número de acordo com o indicado. Então, era só você ir seguindo e preenchendo os espaços vazios. Ele tinha uma decomposição pela escrita aditiva multiplicativa e uma decomposição pela escrita aditiva, que ficou 1 vezes 10 mil, mais 5 vezes... Não, 1 vezes 10 milhões, mais 5 vezes 1 milhão, mais 1 vezes 100 mil, mais 2 vezes 10 mil, mais 6 vezes 1.000, mais 3 vezes 100, mais 7 vezes 10, mais 1. Teve gente que coloca, às vezes, 1 vezes 1, não tem problema. E no outro ficou 10 milhões, mais 5 milhões, mais 100 mil, mais 20 mil, mais 6 mil, mais 300, mais 70, mais 1. Próximo. Escreva com palavras esse número. 15 milhões, vírgula, 126 mil, vírgula, 371. Olha esse 300 com Z, o 6 com S, tá? 71. Cuidado aí, dá uma olhada nos erros ortográficos, vê se você escreveu tudo ok. Vamos lá na letra C. Acrescente ao número considerado 4 unidades de milhar. Então, 15.126.371 mais 4.000, que vai ficar 15.130.371. Deu certo aí? Subtraia do número considerado uma dezena de milhar. Então, você vai tirar agora. Subtrair é tirar. Lá do número lá em cima, do 15.126.321, tá? De lá que você tinha que tirar. E ficou 15.116.371. Exercício 2. Salvador, capital do estado da Bahia, é considerada a cidade mais negra do mundo fora do continente africano. Segundo o IBGE, em julho de 2014, a população estimada de Salvador era de cerca de 2.902.927 habitantes. Destes, aproximadamente 2.300.000 eram pessoas afrodescendentes. Qual o valor do algarismo 9 na terceira ordem e na sexta ordem? E vou já aqui já dar o valor, ó. Na terceira ordem, ele é 900, e na sexta ordem, ele é 900.000. Isso é valor relativo. Dependendo da posição da ordem que ele se encontra, ele tem um valor. Então, valor relativo, o número, dependendo da ordem que ele está, ele tem um valor. Aí depois, na página 214, está acabando, pessoal, é a última página 214. Quantos grupos de 100 mil, ou seja, quantas centenas de milhar ao todo, tem o número 2.902.927? Ele tem 29 centenas de milhar ao todo, em 900 mil a 9 e em 2 milhões a 20 centenas, grupos de 100 mil, tá? Então ele tem 29 centenas de milhar ao todo. Pode colocar... Não pode colocar só 9 centenas de milhar, Oscar. Tem que colocar 29, porque é 2 milhões e 900 mil. Tem que colocar 29, tem que colocar o número da frente também, porque eu preciso de várias centenas de milhar para formar o 2 milhões. Eu preciso de 20. Letra C agora. Qual é o número que vem imediatamente antes, ou seja, o antecessor do número 2.300.000? O antecessor é 2.229.999. Então, o antecessor de 2.300.000
é 2.229.999. Depois, qual é o número que vem imediatamente depois, ou seja, o sucessor imediato de 2.300.000, que vem logo depois? O sucessor é 2.300.001. Vamos lá, pessoal. Valor relativo. Eu vou perguntar o valor relativo aqui no número 2.299.999. Qual é o valor relativo do primeiro número 2, que aparece? 2 milhões. E do segundo? 200 mil. E cada 9 aqui, eles representam o mesmo valor? O que está na unidade, qual é o valor deste 9? 9. O que está na dezena, qual é o valor deste 9? 90. O 9 que está na centena, qual é o valor dele? 900. O 9 que está na unidade de milhar, qual é o valor dele? 9.000. O 9 que está na dezena de milhar, qual é o valor dele? 90.000. Valor relativo, o nome já está dizendo, depende da posição que ele está dentro do número. O valor do algarismo muda dependendo da posição que ele está dentro do número. Complete a tabela com antecessor e sucessor. Esse aqui era fácil, a Pro já colocou todos os resultados aqui. Então, lá, o número era 2.100.000 e ficou 2.099.999, o antecessor. Eu vou falar todos os antecessores, depois eu falo todos os sucessores, tá? Pois 9.999.999, 7.100.009 e 908.999. Agora, o sucessor imediato: 2.100.001, 1.500.001, 10.000.001, 7.100.011, 909.001. É o sucessor imediato. Sucessor imediato é só somar mais um ao número. E o antecessor imediato é só subtrair um do número que a gente está analisando. No número 132.006, o valor relativo do 3 é 30.000 e o valor absoluto 3. Do número 807.319, o valor relativo é, como o valor absoluto é possível, porque é uma regra matemática. O valor absoluto, ele representa o número na sua forma original, porque a gente só tem 10 símbolos. Então, o valor absoluto representa o número na sua forma de símbolo. 9 é 9, 7 é 7, 5 é 5. Ele representa na forma que ele é, tá? O valor relativo, ele vai representar a quantidade que ele está representando. Então, olha lá, próximo número, 12.398.050. O número 1, que é o que está em destaque, ele vale no valor relativo, então, dependendo da posição que ele está, 10 milhões. E qual é a representação do algarismo? 1, 432.554.000. O número 2 é o que eu estou analisando. Então, o número relativo do 2 é 2 milhões e o valor absoluto, 2. Valor absoluto é fácil. Viu o número? É só colocar ele, tá certo. Valor relativo vai ficar dependendo da posição que ele se encontra no número. 555 mil milhões, o 5 vale 500 milhões e o valor absoluto do 5 é 5, é ele mesmo. Estão perguntando aqui, Pro, é para colocar FAQ? Sim, pode colocar FAQ em todas as páginas. Da página 210 até a página 214, pode colocar FAQ, data de hoje, 13/5/2020. Então, você vai agora colocar FAQ em tudo, 13